A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado e exaltado e glorificado por mais este momento, por mais essa oportunidade que nós temos de ministrar a palavra do Senhor, de meditarmos naquilo que vem do alto, né? Tudo que vem do alto nos edifica, né, irmãos? Né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Vamos hoje, então, compartilhar essa palavra maravilhosa. Sabemos que o nosso Deus tem propósitos para as nossas vidas, independentemente, se estamos ouvindo essa mensagem no último dia do ano ou durante os primeiros dias do ano que entra. Sabemos que o nosso Deus irá fazer uma obra maravilhosa nas vidas que a ouvirão, para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos que se encontram ali no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 31, onde o Senhor diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Versículo 55. Naquele momento Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Aleluia, graças a Deus. Somente até aqui, vamos orar. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que tem, Senhor, feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Pai, chegou a hora de nós, Senhor, ministrarmos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Pai, eu rogo a Ti, fala conosco, Senhor. Libera o Teu poder e a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo que me ouve, Senhor. Pai, faz, Senhor, muito mais do que aquilo que nós imaginamos neste momento, Senhor. Faz segundo o Teu propósito, Senhor, edifica a Tua igreja, cura a Tua igreja. Oh Deus, exaltado, abençoa a Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Senhor, eu te peço pela Tua misericórdia, meu Senhor, me usa agora no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala a este povo, Senhor, ministra este povo, Senhor, edifica este povo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Então seja louvado, exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia.
Irmãos, nós vemos aqui uma palavra tremenda, mais uma vez, né? Uma palavra poderosíssima, uma palavra aonde o Senhor Jesus estava para ser preso e ele estava com sua alma aflita. A Bíblia diz que ele estava com sua alma aflita porque ele sabia aquilo que iria acontecer com ele. E vemos Jesus anunciando determinados fatos, né, que isso aconteceria e que as ovelhas seriam dispersas, né, os discípulos do Senhor seriam dispersos por conta ali, né, da palavra profética dada por Deus que diz, né, que, né, fere o pastor e as ovelhas elas dispersarão. E é lógico, irmãos amados, que o alvo satânico, né, Satanás, ele tenta minar, né, todas as forças espirituais deste mundo. Ele tenta minar os servos de Deus, ele tenta minar, né, as pessoas que ministram o poder de Deus, as pessoas que ensinam o poder de Deus. Ele tenta minar porque ele sabe que se houver algum escândalo, ele sabe que se houver alguma coisa ali que promova e que entristeça o coração das pessoas, que põe a sua confiança num líder, num pastor, ele sabe que as ovelhas dispersarão. E a gente tem visto com muita tristeza muitas coisas desse tipo acontecendo, né? Pessoas que frequentavam igrejas e se frustraram, né, com atitudes, se frustraram com palavras, se frustraram, né, com aqueles pelos quais a pessoa confiava. E nós devemos compreender, irmãos, que, né, na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual, você deve ter alguns cuidados. Você deve ter alguns cuidados com a sua vida espiritual. Né? Como todos nós, né? Todos nós temos que ter determinados cuidados com a nossa vida espiritual. Porque nós sabemos, né, que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós sabemos, né, que Satanás, o nosso inimigo, ele tenta a todo custo roubar, matar e destruir. Né? E se ele acha uma brecha, e somente através de uma brecha ele pode atuar nas nossas vidas, se ele acha uma brecha, ele entra e tenta fazer aquilo que ele, né, tem, né, de propósito no seu coração, que é roubar, matar e destruir. Nós estamos, irmãos, fechando um ano, né? Estamos finalizando o ano 2022 e nós sabemos que, né, o nosso Deus esteve presente nas nossas vidas, esteve presente na sua vida. Eu tenho certeza absoluta, né, que, né, o ano 2022 talvez não tenha sido o ano que você esperou que fosse, mas Deus estava contigo e foi um ano abençoado para você. Deus estava contigo, foi um ano abençoado. Se você é fiel ao Senhor, se você estava, né, se colocando diante de Deus, né, dependente dele, o Senhor não te abandonou, o Senhor cuidou de você, o Senhor fez com que a sua vida, apesar das dificuldades, lutas, aflições, fosse uma vida de vitórias. E eu tenho certeza no que eu estou falando. Não estou falando de fulano, beltrano, ciclano, estou falando daqueles todos aqueles, né, que se mantiveram fiéis ao Senhor e que se posicionaram diante de Deus, né, com humildade, sabedoria, né, e fidelidade, buscando no Senhor o seu socorro, buscando no Senhor a sua ajuda. E nós, irmãos, devemos olhar para a palavra do Senhor e compreender efetivamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria te mostrar algo muito importante para que você cultive no ano que entra. Eu sempre falo assim que a nossa vida espiritual ela é crescente. Ela é crescente. A tua vida espiritual ela deve ser crescente, ou seja, cada vez mais você deve ser sábio, mais sábio, você deve ter mais conhecimento da palavra do Senhor e você deve ter mais unção de Deus na sua vida. Né? Jamais você pode considerar que esses fatores diminuam na sua vida, porque
né? Quando isso acontece, quando isso está acontecendo, existe um grande problema espiritual contigo. O problema espiritual não é com Deus, o problema espiritual não é com o pastor, o problema espiritual não é com a igreja, o problema espiritual é contigo, né? Então, compreenda que, né, cada vez, quanto mais tempo você conhece da palavra do Senhor, compreenda que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais poder se manifesta na sua vida. Então a nossa vida ela deve ser crescente, né, no poder de Deus que está em nós, na unção de Deus que está em nós, na sabedoria de Deus que está em nós. Jamais aceite um retrocesso, né, nesses quesitos espirituais, nas questões espirituais. Nós não podemos retroceder espiritualmente, nós devemos avançar espiritualmente, e para isso nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual, você precisa cuidar, né, daquilo que é mais importante para Deus na sua vida, que é a sua vida espiritual, para que você possa ser um grande servo de Deus, para que você possa ser uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, né? Jesus estava falando aqui a respeito da dispersão, dizendo que depois da ressurreição ele estaria com eles novamente. Pedro se levantou ali, né? E a Bíblia diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Quantas vezes nós, ou as pessoas, melhor dizendo, se sentem autossuficientes em Deus, como Pedro, né? Pedro estava ali ao lado do Senhor, e olha, irmãos, olha só o contexto espiritual que Deus estabeleceu para Pedro, né? Pedro, juntamente com João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, né? Os três foram levados ali ao monte, né, onde Jesus transfigurou, né, o rosto de Jesus brilhou, as roupas de Jesus se tornaram brancas, né, e apareceu ali Moisés e Elias que conversavam com o Senhor, e esses três discípulos, né, discípulos que tinham uma intimidade maior com o Senhor, porque Jesus chamou esses três discípulos para terem aquela experiência maravilhosa da transfiguração, né, e depois que, né, Deus mostrou aquela visão maravilhosa a respeito de Jesus, ele disse ainda, né, ele disse em voz estrondosa no céu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Experiências maravilhosas eles tiveram com Jesus, viram curas, ouviram palavras poderosíssimas, né? Saindo da boca do Senhor Jesus, viram os sinais que Jesus estava fazendo. E Pedro, né, se colocou ali, né, interpelando Jesus, dizendo: não, jamais eu serei disperso, né, te seguirei até o fim, né? E Jesus disse para ele: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Os discípulos de Jesus ali ouvindo a palavra do Senhor, né, Jesus falando abertamente aquilo, e eles discordando, achando que aquilo não seria possível, achando que eles jamais poderiam ter uma atitude. A palavra de Deus diz também, né, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? E quantas vezes as pessoas elas têm algumas experiências com Deus e de repente elas se acham superpoderosas, né? E no decorrer da sua vida acabam ali se mostrando pessoas fracas, pessoas ali que agem segundo as suas emoções, que agem segundo o seu coração. Os discípulos ali estavam ali dizendo palavras maravilhosas para Jesus, como talvez ali a maioria dos crentes hoje em dia diga: tu és a minha vida, Senhor, tu és o poder maravilhoso que está em mim, sem ti eu não consigo viver.
tantas palavras bonitas e lindas que as pessoas muitas vezes dizem para o Senhor, mas quantas vezes essas palavras jamais corresponderão à verdade das suas atitudes? Nas menores dificuldades ou lutas, essas mesmas pessoas que juraram ali fidelidade a Deus são as primeiras pessoas ali a agirem de forma estabanada, a agirem de forma terrível em relação às coisas que são de Deus. E olha, irmãos, quando nós olhamos para Deus e compreendemos aquilo que o Senhor é, e entregamos a nossa vida verdadeiramente a Ele, o Senhor Deus, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. O problema é que as pessoas têm pouca fé para ouvirem, né, e seguirem aquilo que ouvem. Tem experiências com Deus, mas não tem fé o suficiente para suportar determinadas aflições, né, e logo sucumbem nas primeiras dificuldades. A sua vida não pode ser assim. Você não pode ser um crente, né, que muda a sua fé e a sua palavra e as suas atitudes baseada nos contextos que acontecem na sua vida. Ninguém pode ser assim. Nós temos que ser pessoas perseverantes na fé. Ainda que aconteça coisas terríveis nas nossas vidas, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para o Senhor e buscar nele o socorro, né? Porque o nosso socorro é bem presente, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. E você veja esse contexto espiritual dessa palavra, como os discípulos agiram, como os discípulos falaram, como os discípulos ali se posicionaram, todos, não foi só Pedro, não. A Bíblia diz que os discípulos todos, né, e todos os discípulos disseram o mesmo que Pedro disse. Pedro disse, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos estavam ali dizendo, Senhor, nós vamos morrer junto contigo se for necessário. Né? Que coisa, né, irmãos? Que coisa, né? Como as pessoas, elas são impulsionadas a dizer palavras baseadas nas suas emoções, não alicerçadas ali, né, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é sólido, naquilo que realmente, né, não se abalará, né, naquilo que realmente, né, não mudará, né, irmãos? Né? E olha, queridos irmãos, essa é uma grande lição para todos nós. Nós, como eu falei, nós devemos prosseguir na nossa fé de forma paulatina, né? No decorrer da nossa jornada, o Senhor vai se mostrando presente, nós vamos conhecendo Deus, mas os discípulos também tinham essas experiências com o Senhor. E tome cuidado, porque a sua fé não pode ser uma fé como desses homens, né, que viram Jesus, que estavam do lado de Jesus, que viram os milagres de Jesus, né? 3 deles viram ali a transfiguração, ouviram a voz de Deus dizendo a respeito de Jesus e, né, mesmo assim esses homens fraquejaram na sua fé. Né? Quando Jesus disse maravilhosamente, né, falando para Pedro, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, eu penso que o Senhor estava ali com uma dor profunda no coração. Eu penso que o Senhor estava ali, né, compreendendo que essa situação iria acontecer, mas que muitas outras situações viriam para mudar a história desses mesmos discípulos, né, que estavam tendo essas atitudes ali terríveis, né? E a Bíblia diz, irmãos, seguindo um pouco em frente, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem aqui enquanto eu vou ali orar.
Eu sempre falo, né, irmão? Talvez você esteja cansado de me ouvir, né? Mas é importante você ouvir determinadas coisas para você aprender que nem sempre as coisas devem ser feitas como, né, muitas pessoas aprenderam. A oração é algo muito pessoal, porque a oração é uma conversa com Deus. A oração não é uma multidão conversando com Deus. A oração é uma conversa com Deus e é algo pessoal. E Jesus chamou ali os seus discípulos e olha, irmãos, a Bíblia diz aqui discípulos, mas no versículo seguinte, que nós não lemos aqui, a Bíblia diz que era Pedro, João e Tiago. Também Jesus chamou aqueles que eram mais íntimos para ali estarem ali no monte. Possivelmente os discípulos todos ficaram em outro lugar e esses três foram para o lugar aonde Jesus iria orar, né? E os discípulos todos ficaram próximos ali, eu penso, mas não no mesmo lugar. E ali, né, Jesus disse para eles: sentem-se, né, enquanto eu vou ali orar. Jesus se separou ali daqueles três discípulos, Pedro, João e Tiago, e foi ter um momento ali de comunhão com Deus. E ele disse assim, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, irmãos, que versículo poderosíssimo, porque Jesus era homem, tinha as aflições de homem, necessidades de homem, estava ali sabendo que ele iria passar por uma situação terrível, seria humilhado, fariam chacota com ele, chicotearam ele, bateram nele, arrancaram as suas vestes e o crucificaram ali como um bandido, como um homem maldito, que era quem fosse crucificado segundo a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, a morte por crucificação simbolizava maldição, era maldita, a pessoa era considerada maldita, E nós vemos aqui que Jesus estava aflito, estava buscando em Deus o socorro. Ele foi buscar em Deus o socorro porque a sua alma estava aflita. Será que você tem feito a mesma coisa? Será que você tem buscado em Deus nas suas aflições? Será que você tem se colocado diante de Deus como Deus deseja, para ter um contato pessoal e íntimo contigo, para falar contigo, de forma pessoal? E talvez você esteja, meio conturbado porque a oração intercessória é uma coisa, a nossa oração com Deus é outra, Nós devemos buscar o Senhor em oração de forma pessoal. Por isso que Jesus falou, quando nós orarmos, nós devemos buscar, buscar ali o oculto do nosso quarto. E o nosso quarto, simbolicamente, por que Jesus falou o oculto do nosso quarto? Porque simbolicamente o quarto é o lugar mais pessoal que existe numa casa, O quarto é o lugar assim mais particular que existe numa casa, mais íntimo que existe numa casa, e Deus falou, olha, busquem-me no oculto do quarto de vocês, que você aprenda, que você viva desta forma, sabe? Não adianta você querer orar de forma coletiva, esse contato nunca vai ser pessoal, A oração pessoal é aquela que Deus deseja que nós façamos. Para que nós tenhamos intimidade e um contato pessoal com Ele, esse é o fundamento dele. E Jesus estava aflito, profundamente amargurado, diz a palavra, E ele sabia o que iria acontecer, e ele foi buscar em Deus o socorro para a sua aflição e disse, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí Jesus foi, orou um pouco, voltou ainda aflito, viu seus discípulos, os três dormindo, e disse de novo, vigiem e orem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, irmãos, você sabe muito bem
né? E nós temos falado disso constantemente também, que a nossa alma, né? A nossa alma que é, né, simbolizada pela carne, né? A nossa alma, ela é, né? Ela luta contra o nosso espírito, né? E todas as vezes que as emoções, a alma são as emoções, o intelecto, a alma, né, são os sentimentos, né? Então isso é a alma. A alma é você, né? Você é a alma, sua personalidade é a alma. O espírito é aquele que quer Deus, é a vida, é aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é perfeito. E a perfeição do espírito que foi criado por Deus, né, luta contra as emoções, contra a alma, para que nós possamos ser melhores, né, e que a alma se cale para que o espírito fale mais alto, para que nós tenhamos contato pessoal com Deus. Você sabe, já falamos sobre isso diversas vezes. Jesus está alertando aqui, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, irmãos, sabe, a gente às vezes fala assim, nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Parece um jargão. Parece que as pessoas acham que isso daí é algo simbólico. Mas não é simbólico, é uma obrigação. Todo ser humano, ele deve ter isso no seu coração para que, né, as suas emoções, para que, né, os seus sentimentos não façam com que você peque. Porque é muito forte, as emoções são muito fortes no coração do homem e na mente do homem. Quantas vezes as pessoas deixam de vigiar, né, e num solavanco aí das situações, né, num momento assim de não vigilância, falam palavras terríveis ou atitudes terríveis e depois vão ter que dar conta das palavras e das atitudes terríveis que foram feitas porque não vigiaram. Porque não, né, se usaram ali daquilo que Jesus disse na sua palavra, né, para que pudessem ali se manter íntegros naquilo que é a palavra do Senhor. Um grande exemplo disso é Jesus no deserto, irmãos, quando foi tentado pelo diabo. O diabo viu Jesus ali com muita fome, já fazia 40 dias e 40 noites Jesus jejuava, e ele apareceu ali com os manjares que todo homem gostaria de ter, né? Satanás ofereceu pão para Jesus, para que ele saciasse ali a sua fome. Satanás ofereceu autoridade a Jesus, autoridade que foi dada a ele daria a Jesus para que Jesus, né, o adorasse, para que Jesus se prostrasse, né? Satanás ofereceu a Jesus a glória deste mundo, né? Toda a glória deste mundo, coisas que são atrativas ao homem, né? Qualquer homem se atrairia, né, por essas supostas, né, bênçãos, né? Então, né, quem não quer riqueza, né, quem não quer ali bens, né, o pão, a abundância na sua vida, quem não quer autoridade, quem não quer poder, né, quem não quer riquezas, né, quem não quer, né, as coisas boas desse mundo para a sua vida, todos nós queremos. O problema é quando estas coisas, a conquista dessas coisas confrontam com aquilo que Deus deseja que nós façamos. Nós não precisamos pecar para conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Se você for paciente e fiel, tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer, né, pela simples alegria de Deus com a sua vida, né? Deus se alegra conosco. A Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Quando Deus está alegre conosco, nós somos fortes. Nós somos pessoas diferentes, pessoas que se usam do poder dele para alcançar, né, as nossas bênçãos, e não do poder das trevas, e não da corrupção, do roubo, da mentira, né, do engano,
né, da inveja, tudo isso faz parte das trevas. E todo servo de Deus não milita com as armas das trevas, mas milita com as armas de Deus para ser um conquistador vitorioso conforme Deus deseja. E você conhece a história, né, irmãos? Eu vou ler só aqui um pedacinho. Depois Judas apareceu ali, né, para Jesus, e veio com uma multidão, né, com porretes, com cordas para ali levar o Senhor, com espadas, né? E Jesus, ele achou interessante, ele falou assim: puxa vida, essa multidão, eu pregava a palavra nas sinagogas e vocês não me prenderam, né? Por que vocês agora me tratam como um ladrão, né? Então são coisas assim, irmãos, né, que se nós olharmos, né, você vai compreender que são os momentos de Deus mesmo, os propósitos de Deus, porque enquanto Jesus não cumpriu ali, né, o seu ministério, né, as coisas que poderiam ter acontecido de forma antecipada não aconteceram, porque Deus tinha um propósito, e o tempo de Deus é o tempo perfeito, embora as circunstâncias fossem, né, propícias para que Jesus fosse preso antes, jamais Deus possibilitaria que isso acontecesse no tempo errado, né? Até que as coisas, né, acontecessem, né? Então, irmãos, veja, olhamos para o Senhor nessa palavra, quando o Senhor falou, vocês vieram me prender e tal, e ali, né, Jesus falou assim: tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Essas foram as palavras dos discípulos. E a realidade está relatada aqui. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Que momento triste, né, irmãos? Né, de nós percebermos, né, como um grupo que viu tudo aquilo que esse grupo viu, né, tivesse essa atitude. Mas Jesus já sabia de tudo isso, tinha alertado os seus discípulos. Eu creio que foi um grande ensino para eles, como é um grande ensino para nós, porque nós não somos super-homens. Nós dependemos de Deus sempre para suportar as nossas aflições, para nos mantermos íntegros no momento de dificuldade, de luta. Nós temos que nos manter íntegros. Você não pode ser levado pelas suas emoções, você não pode ser levado, né, e falar palavras que não estão no seu coração. Muito melhor era os discípulos ter falado: Senhor, né, nós precisamos da tua misericórdia por causa dessa palavra, né? Nos ajuda para que sejamos melhores. Não, mas fizeram questão de se exaltar e dizer que dariam a sua vida por Jesus, né? E nós, sabe, irmãos, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida hoje. Está começando um ano novo. Não se engane, né? Não diminua espiritualmente, né, no ano 2023 em relação a 2022. Cresça, tenha discernimento espiritual. Busque as coisas santas e confesse para Deus as suas fraquezas. Confesse para Deus as suas fraquezas. Diga para o Senhor: Senhor, eu tenho medo de pecar. Senhor, eu tenho medo de errar. Né? Senhor, eu tenho medo, né, de não suportar. Confesse e peça ajuda para Deus, irmãos, e mude as atitudes, porque, sabe, né, o medroso não entrará no reino dos céus, diz a palavra do Senhor. E nós devemos o quê? Pegar as nossas emoções, os nossos sentimentos e tratar conosco para que nós amanhã sejamos melhores do que hoje, conforme eu falei. Amanhã sempre mais do que hoje. Amanhã sempre mais do que hoje. Não podemos retroceder.
Jamais podemos retroceder, porque quando nós retrocedemos, nós perdemos tempo, né? E quando nós perdemos tempo, quando nós retrocedemos, né, para chegar onde nós estávamos, vai demorar muito mais do que demorou. Porque a frustração veio, porque, né, você vai se sentir indigno, você vai se sentir acusado pelo diabo, né? Ou seja, vai ser um momento muito mais difícil na sua vida quando há no retrocesso. Voltar para o ponto que você estava é muito mais difícil do que quanto tempo você levou para chegar lá, da forma como você levou para chegar lá onde você já estava. Compreenda. Nós não retrocedemos, nós avançamos. Nós avançamos sempre na nossa vida espiritual, né? E você tem que compreender isso, né? Largue aí o marasmo de uma vida espiritual, né? Que é como se fosse, né, aquilo que Jesus recriminou ali na carta, né? Na carta as 7 igrejas do livro de Apocalipse, na igreja de Laodiceia, que não era nem morna, não era nem quente nem fria, era morna. E a Bíblia diz que o Senhor vomitaria da sua boca. Você, né, tem que ter uma vida sadia espiritualmente. Deus chamou uma vida para ter uma vida sadia espiritualmente. 2023 é uma oportunidade para que isso aconteça. 2023 é uma oportunidade, mais uma oportunidade que a graça de Deus, né, nos possibilitou, que né, o amor de Deus nos possibilitou, que a misericórdia de Deus nos possibilitou. Existe uma chance, existe uma oportunidade, vamos agarrá-la e vamos avançar para 2023 de forma, né, com uma visão mais correta daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, entendendo que nós precisamos de Deus todos os dias para que nós não hajamos como os discípulos agiram ali, né? E você precisa entender e compreender que você precisa vigiar, porque quando Jesus falou para os seus discípulos ali que estavam dormindo, quando ele foi e orou, foi e voltou 3 vezes, Jesus foi, orou e voltou, estava dormindo, Jesus foi, orou e voltou, estava dormindo, Jesus foi, orou e voltou, estava dormindo. Daí as 3 vezes disse assim, né, vocês têm que vigiar comigo. Se os discípulos estivessem vigiando e orando, com certeza eles não teriam deixado Jesus e fugido daquele lugar. Você compreende isso? Que as atitudes loucas que aqueles discípulos tiveram foram fruto da falta de vigilância e da falta de oração? Você sabe por que eles não oraram e não vigiaram? Porque eles estavam cansados. Que eles estavam cansados. E Jesus repreendeu essa atitude, dizendo, poxa vida, vocês estão aí orando, vocês estão aí dormindo e descansando, chegou agora aí o nosso inimigo para me prender, e vocês estão descansando e dormindo. Irmãos, não existe desculpa para a falta de cumprimento daquilo que Deus disse. Jesus disse claramente, orem, vigiem, e eles dormiram, porque estavam cansados, e Jesus repreendeu depois, vocês estão dormindo, vocês estão descansando aí, chegou aqui, sabe, o traidor, chegou o traidor, e as atitudes dos discípulos demonstraram ali, claramente aquilo que eles deixaram de praticar, a vigilância e a oração, e abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor, irmãos. Eles abandonaram Jesus, irmãos. Deixaram Jesus, fugiram. Sabe? Que coisa terrível e triste. Ainda que o Senhor não precisasse da ajuda dele, jamais, não é isso que estamos dizendo não, mas da atitude espiritual que eles tiveram, sabe, daquilo, da frustração que aquele momento, com certeza foi para o coração de Deus, irmãos, sabe,
Então, que você discerne e compreenda essas coisas todas, para que você não pratique as mesmas coisas, que o desejo de Deus não é que você faça igual, o desejo de Deus é que você faça diferente, entendeu? Deus não deixou a palavra dele, né, para que você erre com os mesmos erros. Deus deixou a palavra dele para que você não erre com os mesmos erros, sabe? Para que você aprenda a viver diferente, a ter uma vida diferente, para que as coisas são de Deus aconteçam de forma plena na sua vida, né? E aí as coisas são de Deus vão acontecer de forma plena na sua vida, para a glória do santo nome do Senhor. E nós, irmãos, que lidamos com pessoas e com vidas, nós precisamos ter muito cuidado, porque quantas vezes problemas chegam ao nosso conhecimento, porque as pessoas vêm pedir conselhos, não é? Porque eu sou pastor, eu sei que tem pessoas que pedem conselho para você, eu sei que tem pessoas que vão se chegar a você e pedir uma orientação, porque você é de Deus, né? E se nós não soubermos orientar, e não soubermos dar a palavra, e não soubermos ali fazer, né, tudo aquilo que nós devemos fazer, como será essa vida, né? Imagina se você chega para a pessoa e fala assim, né? Até Pedro negou Jesus, irmão. Fica tranquilo aí, ó. Fica tranquilo aí, porque até Pedro negou Jesus, né? O que vai acontecer com a sua vida quando Deus te chamar? Ah, é? Até Pedro errou, é? Né? Tá motivando a pessoa ali a cometer os mesmos erros? Sabe, irmãos, cuidado. Sabe, trate a sua vida espiritual. Você vai precisar, a primeira coisa que você vai precisar cuidar é da sua família, né, nas questões espirituais. E se você não souber lidar com isso, sua família não vai ser abençoada, e quanto mais as pessoas estão de fora. Sabe, irmãos, tome cuidado, né, e compreenda tudo aquilo que Deus está falando hoje, para que você tenha uma vida diferente em 2023. 2023 deve ser um ano de crescimento espiritual tremendo para você. O óleo de Deus tem que ser derramado sobre a sua cabeça e multiplicada a unção que está sobre a sua vida. Compreenda isso. Não pode ser um ano comum. 2023 não vai ser um ano comum. 2023 vai ser um ano do derramar do poder de Deus e do derramar do Espírito Santo de Deus, né? E você não pode ficar de fora, né? Sabe, né? Não usufruindo daquilo que Deus está oferecendo ou daquilo que Deus está profetizando. 2023 tem que ser um ano de grande poder nas nossas vidas, de grande poder na igreja, de grande poder sobre você, e você deve ser esse instrumento que vai receber isso. Fala, eu quero, Senhor, eu quero isso em 2023, eu quero muito mais do que o normal, eu quero crescer muito mais do que o normal, eu quero obter a unção muito mais do que o normal, eu quero obter conhecimento muito mais do que o normal, eu quero orar muito mais do que o normal, sabe? Chega de ficar ali, né? A pessoa fala, ô irmão, como é que vai ser 2023? Ah, pastor, vai ser bom. Ah, vai ser bom, Deus vai estar comigo. Não, Deus quer muito mais. Deus quer que seja excelente. Deus quer que seja transformador, um ano diferente na sua vida. Deus quer que você tenha momentos diferentes, oportunidades diferentes, coisas diferentes na sua vida, para que você possa se alegrar no Senhor e que sua fé seja aumentada pelo poder de Deus, né? E ali você sabe, né? Os discípulos fugiram, Pedro foi interpelado 3 vezes, né? Jesus estava preso e as pessoas se chegavam perto dele e falavam assim, pô, peraí, eu tive junto com ele, você era um deles, não era um deles não? E Pedro, não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não conheço esse homem, né? 3 vezes, irmãos, né? 3 vezes,
Falaram assim, a sua aparência diz que você é seguidor dele. Ele, que é isso? Que é isso? Né? Eu não conheço essa pessoa, não. Né? Nunca tive com ele. E na terceira vez, ele acabou de falar, o galo cantou. Conforme Jesus disse, ainda esta noite, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ali, Pedro chorou amargamente. Quando ele ouviu o galo cantando, ele se lembrou da palavra do Senhor. Ele se lembrou da palavra profética de Deus que ele tinha dado, da palavra profética de Jesus que ele tinha dado em relação a Pedro. E olha, irmãos, como a vida ela é crescente espiritualmente, né? Veja bem isso. A vida é crescente espiritualmente. E ali os discípulos, eles fugiram, Pedro negou o Senhor, e ali depois o Senhor ressuscitou, foi crucificado, morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e ali depois apareceu ali prometendo o derramar do Espírito Santo de Deus. E depois Pedro, irmãos, foi usado pelo Senhor, né, para que em uma pregação, 3.000 almas se convertessem. E olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só, irmãos, aquele que negou o Senhor, aquele que conheceu Jesus, viu as coisas de Jesus, aquele que negou o Senhor, teve um momento de redenção, de arrependimento, para que pudesse depois ser usado pelo Senhor para alcançar, numa pregação apenas, alcançar 3.000 vidas, 3.000 vidas para o Senhor. E ainda assim, irmãos, né? Por que eu estou falando tudo isso? Vai entender já. E ainda assim, irmãos, em determinado momento, depois desse momento maravilhoso, Pedro pregou ali, 3.000 almas aceitaram Jesus. Né? Depois disso, ali, né, na região da Galácia, né, Paulo estava ali juntamente com Pedro, e olha o que aconteceu. Eu vou ler para você. Quando, porém, Cefas é Pedro, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, existiu-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Então, Paulo resistiu a Pedro face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, Pedro, judeu, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, quando alguns da parte de Tiago chegaram, judeus chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se temendo os da circuncisão, ou seja, os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, Paulo falando, hein? E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, ou seja, eu disse a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então Pedro ainda precisava ser tratado. Paulo pregava para os gentios, Pedro pregava para os judeus. Em determinado momento eles estavam na Galácia e Pedro comia ali com os gentios, que não era judeu, que eles não podiam, segundo a lei de Moisés. E ali, quando chegaram alguns judeus, Pedro se fingiu de morto, e se separou dos gentios, dizendo: eu sou judeu, não como com eles, conforme diz a palavra. E Paulo observou isso
e chamou de atitude hipócrita. Hipócrita. E quantas pessoas são hipócritas, né? Fazem as coisas de uma forma diferente do que fazem normalmente na sua vida, fazem na igreja de uma forma diferente do que fazem na sua vida cotidiana, né? Somente para agradar as pessoas que estão ao seu redor, ou para se mostrar uma pessoa, né, altamente espiritual. Quantas vezes as pessoas agem de hipocrisia, né, praticando coisas na presença de alguns, né, e na verdade a pessoa não acredita naquilo que ela pratica na presença de algum e não vive aquilo no seu dia a dia, na sua família, junto com seus parentes, na sua vida pessoal. Irmãos amados, o entendimento de Deus faz com que nós sejamos únicos. Nós não podemos ser almas duplas, ou seja, nós não podemos ser pessoas que agem de forma diferente em situações iguais, por conta do momento, por conta do lugar que nós estamos ou por conta das pessoas que estão conosco. Nós temos que ser pessoas que conhecem a verdade e vivem a verdade, e a verdade ela é uma só, não existe duas verdades. Nós não podemos, enganar os outros nem enganar a nós mesmos, e obviamente Deus jamais vai ser enganado por você, né? Se você finge que acredita, se você finge que faz as coisas da forma como Deus deseja, se você finge para que determinadas pessoas vejam somente as suas atitudes e no seu dia a dia nada daquilo é verdade na sua vida. Que você nesse dia, compreenda tudo isso. Nós devemos ser uma pessoa só. O próprio Senhor Jesus disse, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Nós somos uma única pessoa. Agimos da mesma forma em todos os lugares que nós estamos, né? E também não importando com quem nós estejamos. Que você compreenda isso. Pedro teve essas experiências maravilhosas com Deus. Depois, Pedro ainda assim precisava ser ensinado por Paulo. Paulo era um homem extremamente espiritual, irmãos. Paulo era extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Ele olhava e ele percebia o engano. Ele compreendia Jesus e ele compreendia o que era banal, o que era ritual e aquilo que era importante para Jesus. Ele compreendia qual era a verdadeira mensagem de Jesus e anulava tudo aquilo que ia contra a verdadeira mensagem de Jesus. E Paulo falou para Pedro assim, olha, não é pelas obras da lei que nós seremos salvos. Paulo falou para Pedro, não é pelas obras da lei que nós seremos salvos, é pela graça de Jesus. Precisou ainda repreender fortemente para que Pedro se colocasse de forma devida conforme o Evangelho de Deus, conforme o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Que 2023, então, seja um momento muito especial na sua vida, onde você vai lutar contra você mesmo e vencer, onde você vai vigiar e orar, conforme diz a palavra, aonde você vai buscar o Senhor com intimidade, para ser cheio do Espírito Santo. É momento de você ser cheio do Espírito Santo. É momento da unção transbordar na sua cabeça, eu já falei isso. É momento da unção transbordar na sua cabeça. Isso só vai acontecer se você deixar Deus agir conforme o desejo dele, e se você buscar, e se você vigiar.
E se você orar, aí sim vai acontecer. Você quer um ano 2023 cheio do poder de Deus? Deus também quer que 2023 você seja cheio do poder dele. Você quer um ano 2023 cheio da unção do Senhor? Que bom. Deus também quer que você seja cheio da unção dele. Você quer um ano 2023 cheio de abundância e paz? Que bom. Deus também deseja que você tenha muita abundância e paz. Ele já disse isso inúmeras vezes. Ele já falou isso muitas vezes. Então que você viva com fé, que você viva de forma diferente. Peça ajuda para Deus, para você não ser como esses discípulos que falam muito e quando tem que agir, né, é uma verdadeira decepção. Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus quer que nós sejamos íntegros como Paulo foi. Como Paulo sempre foi. Deus quer que nós sejamos cheios da unção de Deus e cheios dos dons espirituais, como Paulo foi. Deus quer que nós sejamos como Paulo, que tinha um discernimento tremendo em relação às coisas santas. Deus quer fazer essa história nas nossas vidas. Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer te abençoar. E nós vamos agora orar. E eu gostaria que você orasse comigo. E que você falasse para Deus: eu estou disposto, Senhor. Eu quero sim. Eu quero tudo isso para a minha vida em 2023. E se comprometa com o Senhor. Se comprometa a agir para que isso aconteça. Se comprometa a agir e cumpra aquilo que você se compromete. Cumpra aquilo que você se compromete, para a glória do santo nome do Senhor. Vamos buscar o Altíssimo Deus que está aí ao seu lado. Abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais, porque Deus está ao seu lado. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz. Senhor, chegou a hora, Senhor, do teu poder se manifestar sobre este povo que me ouve, Senhor. Manifesta-te, Deus, labarrou de camba, labassubi, alabaxéias, cerebecamba, labalabalabacheias. Manifesta-te, Senhor, com poder, Senhor. Oh Deus, abala as estruturas do inferno, Senhor. Pai, a tua palavra diz que tu quebras as portas de bronze, que despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desfaz, Senhor, a ilusão, a mentira, Senhor, desfaz, Senhor, de toda a terra, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, de toda a terra, Pai, enganado, perturbado e oprimido este povo, Senhor. Pai, dá um óleo novo, uma esperança nova, Senhor, que 2023 seja algo grande, Senhor. Multiplica as tuas bênçãos ali na igreja, Senhor. Multiplica as tuas bênçãos ali, Senhor, no meio de nós, Senhor. Multiplica, Senhor, a unção ali no meio de nós, Senhor. Pai, quando nós entrarmos naquele ambiente, Senhor, quando nós entrarmos na tua casa, Senhor, nós respiremos já o teu Espírito Santo, Senhor. Nós respiremos já o teu perfume, Senhor, e que ali, Senhor da glória, nós sejamos edificados e curados por ti, Senhor, todos os dias, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu óleo seja derramado de forma plena, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, opera, Senhor, nestas vidas, Senhor. Chacoalha, Senhor, estas vidas, Senhor da glória, Pai. Abala as estruturas delas, Senhor, porque elas são teu alvo. Eu sei disso, meu Senhor, que tu queres fazer muito mais e muito mais do que tu tens feito, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja agora receba poder e graça, que a tua igreja receba a tua unção agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Impacta e glorifica o teu nome, Senhor,
em nome de Jesus, o Filho de Deus, para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Você está abençoado, que você tenha uma virada de ano aí maravilhosa, que Deus esteja ao teu lado. Vigie e ore nessa virada. Vigie e ore nesta virada. Cuidado com as tuas atitudes. E que 2023 seja um ano de alegria, paz e abundância para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito obrigado pelo privilégio de poder falar contigo esta noite, ou este dia, não sei que horário você vai ouvir essa ministração. Mas que a glória do Senhor esteja aí contigo todos os dias de 2023. Que a glória do Senhor te acompanhe, todos os dias de 2023. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que a doce e bendita comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus convosco esteja, igreja, e permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Feliz ano novo. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.